No dia 19 de agosto, eu tive o prazer de receber na sala de aula da disciplina de Direitos Humanos do curso de Serviço Social da Universidade Federal de Pernambuco 3 ilustres convidados. O professor Sérgio Rezende, ex-ministro da Ciência e Tecnologia do governo Lula entre os anos 2005 e 2011, o professor Amaro Lins, ex-reitor da UFPE entre 2003 e 2011, e depois, no governo Dilma, secretário de Ensino Superior do MEC, e o professor Anísio Brasileiro, ex-reitor da UFPE entre os anos de 2011 e 2019, e atualmente presidente da Academia Pernambucana de Ciências. Infelizmente, ao final da gravação, nós nos demos conta de que a captação do áudio não havia sido feita da devida maneira. No entanto, tendo em vista a qualidade e a emoção das falas, tomamos a decisão de veicular a gravação, ainda que com seus problemas técnicos, principalmente no momento em que eu formulava as perguntas. Pedimos desculpas à nossa audiência e passamos a exibir esse rico material com a reformulação das perguntas da minha parte. Bom programa a todos e todas. Professor Sérgio, levando-se em consideração o período compreendido entre a promulgação da Constituição Federal Brasileira de 1988 e o ano de 2022, o término do governo Jair Bolsonaro, como o senhor avalia o desenvolvimento e os investimentos no campo da ciência e tecnologia levados a cabo pelo governo Lula? A pergunta não é fácil de responder em 15 minutos que eu tenho, mas vou procurar dar um apanhado geral, só que eu tenho que começar um pouquinho antes, rapidamente, porque vocês são todos muito jovens e estão numa universidade, certamente têm defeitos na universidade, mas eu preciso dizer a vocês que há 50 anos, não é um tempo tão grande assim, pouco tempo para um país que tem mais de 500 anos, certo? Nós não tínhamos nada que vocês estão vendo aqui, porque não havia, em 1958, regime de tempo integral professores da universidade. Federais, nem uma universidade. Os professores vinham às universidades, faculdades, davam aulas e iam para outro lugar, para ter alguma atividade que pudesse manter. Né? Então, foi em 1968 que houve uma reforma universitária, com a criação do tempo integral da universidade e com a institucionalização da pós-graduação. A pós-graduação que forma pesquisadores, mestres, doutores, muitos vão ser professores depois, ela não existia no Brasil até essa data. Ou seja, tudo em ciência é muito novo no Brasil. Eu queria dar essa informação porque, como eu falei, a gente vê problemas, a parte dos problemas são explicados pelo fato de que tudo é muito novo. E o resultado da ciência, da educação, eles são resultados de longo prazo. Então, essa é uma dificuldade que o Brasil tem. A outra dificuldade, aí eu já vou para 1988, é a falta de continuidade das políticas públicas. Vem o governo, numa certa área, por exemplo, faz vários programas, várias atividades, aí vem o governo seguinte, principalmente o Partido da Oposição, desfaz o que foi feito porque quer deixar a marca dele. Então, essa descontinuidade ela é muito séria, principalmente em áreas que não têm tradução, como é a área da ciência, também a questão da educação. Hoje nós vemos a educação na pauta da maioria dos políticos, mas isso não era assim, não. A educação sempre foi considerada
privilégio das elites. A educação pública nunca foi considerada, digamos assim, para valer pela maioria dos políticos, não são todos, pela maioria dos políticos da política. De 1988 para cá, o que nós vemos é exatamente na ciência, que é muito específica, um sobe e desce permanente em termos de apoio do governo. Um instrumento muito importante criado pelo governo federal na década de 1970, poucos anos depois do início do tempo integral e da pós-graduação, foi criado o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, FNDCT. O fundo do governo federal, ele é gerenciado por uma agência do Ministério da Ciência e Tecnologia, cuja sigla é FINEP. FINEP quer dizer financiadora de projetos. A FINEP gerencia esse recurso. Mas ela faz isso quando o Ministério da Ciência e Tecnologia funciona bem, ela faz isso não apenas para atender às suas políticas momentâneas, ela faz isso articulado com o jogo novo. Então, os recursos da FNDCT são o FNDCT é a principal fonte de recursos do governo federal para financiar projetos de pesquisa, compra de equipamentos, até bolsas para estudantes, porque a FINEP passa, ela pode, e ela faz isso de vez em quando, ela passa recursos para o CNPq, ela articula com a CAPES. Vocês sabem que o CNPq, Conselho Nacional de Pesquisa, esse é o nome original, em matéria da sigla, e a CAPES são os principais órgãos que concedem bolsas de iniciação científica, de pós-graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado. Essas três agências federais são os instrumentos do governo federal para implantar suas principais políticas. Desde 1988, o FNDCT faz isso. Aliás, ele é um bom indicador da importância que o governo dá para a ciência e tecnologia. Quanto maior a importância que o governo federal dá, maior o recurso do FNDCT. E ele, então, oscilava, e por conta disso, em 1988, nós estávamos no final do governo Sarney, o FNDCT caiu, o governo se esvaindo. Aí veio o governo Collor, ele caiu mais ainda. O Collor desprezou a ciência, acabou extinguindo o Ministério da Ciência e Tecnologia. E aí veio o governo Itamar Franco, valorizou um pouco a ciência e tecnologia e o FNDCT subiu. Veio o governo Fernando Henrique Cardoso, no primeiro mandato, o FNDCT não subiu, ele ficou patinando como estava. Aí, no segundo mandato, o governo Fernando Henrique fez uma coisa importante. Criou vários fundos, chamados setoriais. Cada fundo formado com recursos compulsórios aportados por empresas. Então, tem o fundo do petróleo, que as empresas do petróleo, principalmente a Petrobras, contribuem, o fundo de energia, de recursos hídricos, assim por diante. Mas eles fizeram uma coisa mais importante, tão importante, que foi alocar os fundos setoriais ao FNDCT. Então, o FNDCT passou a ter uma fonte estável de recursos, contribuído que vem das empresas. Só que o governo Fernandes fez essa coisa muito importante, mas teve uma coisa muito ruim, que é o seguinte: no primeiro ano, os recursos da FNDCT subiram muito. E o governo achou que não ia poder usar aquele recurso. Eles contingenciaram a maior parte da FNDCT. Contingenciar é o seguinte: o recurso está no orçamento, mas ele diz isso aqui não vai ser usado para isso, vai ser usado para outra coisa. Essa outra coisa, em geral, é pagamento dos juros e encargos da dívida. Então, o FNDCT passou a subir e descer de acordo com o contingenciamento. Aí, em 2003, assumiu a presidência da República uma pessoa que não teve a oportunidade de ir à universidade, Luiz Inácio Lula da Silva. E
Vocês não pegaram esse período, mas meus companheiros de mesa pegaram muito bem. Nunca as universidades foram tão valorizadas. E o presidente Lula, como é do interior, o que ele fez? Ele sabia da necessidade de ter uma universidade no interior. Então, ele fez um programa para estimular, quase que forçar as universidades a criarem extensões universitárias no interior. A Márcio reitor nessa época e a Universidade Federal criou uma extensão em Caruaru. Eu lembro em Caruaru a inauguração do campus da universidade. Também criou uma em Vitória de Santo Antão. A Universidade Rural, nossa irmã, criou em Garanhuns, né? Foi a primeira extensão universitária do governo Lula, foi a da Rural em Garanhuns. Tudo isso não é por acaso. Garanhuns quando o Lula nasceu lá em Caetés, na verdade, Caetés era parte de Garanhuns. Então, não é à toa que ele quis colocar na sua região a primeira extensão universitária. E assim por diante. Criou extensões universitárias, criou 200 escolas técnicas, passaram a chamar de institutos federais, e apoiou a ciência e tecnologia de uma forma que também não tivemos antes. O FMDCT foi fazendo isso, porque gradualmente ele foi tirando o contingenciamento, e em 2010 o FMDCT teve o maior valor da história. Corresponderia hoje a mais ou menos 5,5 bilhões de reais no ano. Mas isso não aumentou apenas o recurso para gastar mais com a ciência. No governo dele, o Ministério da Ciência e Tecnologia teve um plano de ação de ciência e tecnologia. Um plano é mais concreto do que uma política. Porque uma política ela tem diretrizes. É importante a política, ela tem diretrizes. Agora, um plano tem mais do que isso. Um plano tem prioridades, tem estratégias, tem programas. E cada programa tem, então, objetivos, metas e tem orçamento. Essa é a diferença. Uma política, em geral, não tem orçamento, mas um plano tem que ter orçamento. Então, o plano de ação em ciência, tecnologia e inovação do governo do presidente Lula tinha 87 programas. Os programas estavam distribuídos em 4 prioridades. O apoio à pesquisa, à ciência e tecnologia em todas as áreas do conhecimento, em todo o território nacional. Apoio à inovação tecnológica das empresas. Um apoio especial para áreas estratégicas, como biotecnologia, informática, Amazônia, foram 13 áreas estratégicas, e ciência e tecnologia e desenvolvimento social. Então, tinha prioridades, estratégias, e tinha recursos, e os recursos foram bancados, não apenas pelo FMDCT, mas pela CAPES, pelo CNPq, pela Petrobras, pelo Ministério da Saúde. O plano, na verdade, não foi um plano de um ministério, foi um plano de governo, porque dele participavam outros ministérios, como eu falei, educação, saúde, indústria e comércio, assim por diante. Então, em 2010, nós tivemos um pico. Aí foi eleita a presidenta Dilma, aliada dele, que manteve muitos dos programas dele, mas contingenciou o FMDCT no primeiro ano. Foi uma gritaria, e o próprio presidente Lula mas é que estava com dificuldades financeiras. Tudo bem. Aí, no ano seguinte, já diminuiu o contingenciamento. Então, o FMDCT tinha chegado no máximo, caiu um pouquinho, depois recuperou. Aí, em 2015, quando começou a crise no governo Dilma, crise forjada pelo sistema financeiro, pelo sistema político, que acabou levando ao golpe. 2015 foi, então, o ano em que o FMDCT teve um pico, não chegou a tanto quanto 2010, mas chegou um pico, e a CAPES e o CNPq tiveram, em 2015, um orçamento executado de aproximadamente
13 bilhões de reais. 13 bilhões de reais. O que aconteceu? Veio o golpe, o governo Temer já começou desvalorizando a ciência e a tecnologia, juntou com as comunicações, o Ministério das Comunicações é um ministério com muitos cargos, muita ação, então juntou, botou um político do Ministério da Ciência, Tecnologia e Comunicações, e as coisas começaram a degringolar, e hoje nós estamos na pior situação dos últimos 22 anos. Pior situação em 22 anos. De que forma? O FNDCT, que eu falei, em 2010 chegou a aproximadamente 5,5 bilhões de reais, o executado este ano é 500 milhões de reais. Um décimo que foi há 12 anos. O orçamento do CNPq da CAPES, que era 13 bilhões de reais, como eu falei, esse ano é em torno de 4 bilhões de reais. E o que está acontecendo? Elas estão cortando bolsas, cortando programas, e nós estamos numa situação como já não temos há 20 anos. Estou encerrando, então. O Marco pediu para fazer uma comparação, eu não podia deixar de falar em números e fazer essa apresentação histórica, mas nós precisamos realmente virar essa página, continuar com as políticas desse governo, será realmente um desastre. Muito obrigado. Professor Amaro, o senhor foi reitor da Universidade Federal de Pernambuco durante os mandatos do presidente Lula e também exerceu o cargo de secretário do Ensino Superior durante o governo Dilma, início do governo Dilma. Como o senhor avalia aquilo que foi feito no âmbito da universidade pública durante o governo Lula, mas também no início do governo Dilma, particularmente no campo da expansão da universidade pública e do processo de interiorização? Carinhosamente cumprimentar cada um dos presentes aqui, esse formato, Marco, acho que é muito bom, sabe? Você ter jovens apenas, me dá mais ânimo para falar das coisas boas, uma vez que nós passamos um período muito difícil, né? E a esperança é uma coisa que é fundamental. Ninguém pode deixar escapar a esperança, principalmente dos jovens que estão construindo e vão construir esse país. Nós esperamos poder partir da terra arrasada que nós temos hoje e construir um país que já tivemos há muito pouco tempo atrás e nós esperamos poder. Então, a sua pergunta, eu recolhi o que o Sérgio já falou, é uma pergunta muito complexa, né? Apresentar o que foi a educação superior nesse país há um tempo tão próximo, que fosse em 2003. E a pergunta que eu faria assim, por que expandir a educação superior? Veja, em primeiro lugar, o Estado brasileiro ele tem uma Constituição. E essa Constituição, no seu parágrafo 1º, vocês todos devem conhecer, né? O que é que diz a Constituição? Que nós somos uma república federativa, constituída por Estado, município e Distrito Federal, e que temos um sistema democrático de direito. Não é isso? Primeiro parágrafo da Constituição. Então, nós precisamos elaborar o que é um regime democrático de direito. E esse momento, se falava em democracia, a defesa da democracia me parece que é o ponto número 1 da pauta nacional hoje, e muita gente está só associando a democracia com a eleição para presidente, porque também está no primeiro parágrafo da Constituição. E os nossos representantes, essa democracia de direito será administrada por representantes eleitos pelo povo. Eu votaria a Constituição também diz, né? O direito, a cidadania, o direito de cidadania é
é que nós, o poder seja exercido pelo povo, emana do povo, e em seu nome deve ser exercido. Então, essa democracia, o que é que ela representa na prática? Vamos abrir o olho, porque agora nós temos que defender as eleições e a lisura do processo, mas a democracia, aí Marilena Chauri, ela é fantástica. Eu lembro uma aula de 2017 na Federal Santa Catarina, na abertura do semestre letivo, ela dizia o seguinte: a democracia pressupõe direitos, e direitos universais, não apenas privilégios. Direito a quê? Ao trabalho, à saúde, à habitação, à educação, à cultura, ao lazer. Então, tudo isso está dentro da Constituição. E os constituintes, em 88, foram muito felizes quando eles definiram na Constituição como o Estado brasileiro deveria cumprir aquilo que estava no parágrafo 1º. Democracia, o Estado democrático de direito. Se você pegar o mapa do Brasil e separar por regiões e perguntar como anda hoje, por exemplo, a alfabetização no Brasil. Se você pegar todos os estados do Sul e Sudeste, está entre 5% e 10% o número de analfabetos. Se você subir para Nordeste e Norte, sabe a quanto isso vai? 30% a 40%. O estado de Alagoas, nosso vizinho, o analfabetismo, a taxa é 34%. No Maranhão é 35%. Veja só essa diferença fere frontalmente a Constituição. Né? E quando nós analisamos a Constituição, eu gosto muito de falar da Constituição, porque é algo que todos os governantes precisam seguir. Veja, a educação superior ela está muito bem amarrada na Constituição, no artigo 205. Né? A educação superior, toda a educação, é o seguinte: a educação é um dever de todo cidadão, é um direito de todo cidadão e um dever do Estado e da família, como eu disse, da sociedade. E ela precisa ser oferecida a todas as pessoas, indistintamente de classe social, credo, gênero, partido político, independente de qualquer coisa, ela precisa ser oferecida igualmente a todos. Né? E a educação superior está inserida aí, inclusive mais detalhada na Lei de Diretrizes e Bases. E nós sabemos que, decenalmente, nós temos um Plano Nacional de Educação, que o último foi de 2014, que detalha ali, como o Zé falou, o Plano Nacional de Ciência e Tecnologia, o Plano Nacional de Educação é da mesma forma. Ele estabelece metas, ações muito detalhadas de como isso deve acontecer. E esse plano termina agora em 2024, muito longe de ter atingido os seus objetivos. Né? Veja, o artigo 208 da Constituição, ele diz o seguinte, a educação superior. Veja como é interessante, mas às vezes você não percebe. Ele diz o seguinte: o Estado tem a obrigação de oferecer a possibilidade e acesso à educação nos níveis superiores, universidade, pós-graduação, a todos aqueles que estejam habilitados para tal e que o desejem. Nem todo mundo quer ir para a educação superior, mas é obrigação do Estado oferecer a todos que desejem e que estejam habilitados para tal. Né? Então, nós vemos aí por que, então, a expansão da educação superior. Porque, em 2003, o acesso à educação superior dos jovens de 18 a 24 anos, né, estava em torno de 9 a 10%.
e era preciso ampliar. Nós tínhamos nas universidades, todas as universidades, 4,3 milhões de estudantes. Veja, o professor Sérgio já fez uma introdução magnífica e que eu não vou precisar voltar 50 anos atrás. Né, Sérgio? Essa universidade, por exemplo, como costumava dizer, ela sempre vivia olhando para o mar e costas para o interior. Ela vivia assim. Todos os cursos estavam aqui no campo de Recife e inviabilizavam o acesso dos jovens que moravam no sertão, que moravam no agreste, por diversas razões. Né? A razão financeira era uma das principais. Então, vocês estão vendo que esse processo de expansão da educação, ele era uma obrigação do Estado. O presidente Lula, como vocês falou, não teve educação, né, superior, mas ele teve a consciência do seu papel enquanto estadista e a obrigação de cumprir a Constituição, e enquanto um cidadão comprometido com o bem-estar das pessoas e a criação da cidadania. Né? Vocês todos sabem muito bem, conhecem muito bem o nosso patrão da educação, Paulo Freire. E Paulo Freire dizia o quê? Que a educação sozinha não vai resolver todos os problemas, mas sem ela é impossível você. Né? E Lula sempre teve isso muito na cabeça, né? e pôs em prática esse plano. Veja. A educação superior, no início do governo de 2003, a Associação Nacional de Dirigentes das Instituições Federais teve uma reunião com o presidente, entregou a ele em 2003 ainda, eu participei dessa reunião, um documento propondo um plano nacional, onde as universidades se disporiam a ampliar em dobrar a sua oferta de vagas, se o governo desse, então, uma contrapartida. Né? E o presidente topou. E já foi no mandato do ministro Haddad que esse projeto, esse plano foi discutido por todas as universidades, dentro de sala de aula, dentro dos conselhos. Inicialmente, as universidades fizeram a sua expansão e já estavam prevendo aqui, por exemplo, na UFPE, o professor Nísio era o nosso pró-reitor de extensão depois de pesquisa, nós tínhamos um plano, e a primeira foi expandir para o Agreste, que é uma região em amplo desenvolvimento e é uma região central que pode atrair os jovens, tá certo? Todo o interior. Então, a rural foi lá para o sertão, Serra Talhada também, depois, né, primeiro foi em Garanhuns, e era a vocação da região. E nós fomos já em 2005, segundo semestre, 2006, para Caruaru e Vitória de Santo Antão. Agora, vejam a ironia do destino. Vocês lembram o impeachment da presidente Dilma? Era falar de pedalada fiscais. Sabe o que foi que o presidente Lula teve coragem de fazer? Em 2005, não estava no orçamento que ele aprovado no Congresso recursos para a educação, para a expansão. Sabe o que ele fez? Veja a visão do estadista. Chamou as universidades e disse o seguinte: olha, isso aqui vai ser feito porque há uma necessidade no Brasil de interesse. Feito Juscelino Kubitschek, né? Ele dizia: nós fizemos em 5 anos o que outros governos fizeram em 50, e nós precisamos fazer essa expansão. Então, se vocês acreditam no governo, podem começar a expansão com o que nós temos no orçamento ainda desse ano, e assim nós fizemos. Começamos o campus lá em Caruaru, começamos dentro de um shopping center, tá certo? Mas iniciamos e o governo federal alocou os recursos, então, para que nós pudéssemos concluir. Quem não conhece ainda, é obrigação conhecer esses 2 campos maravilhosos da Universidade Federal de Pernambuco. Mas essa expansão, veja, ela passou de 4,3 milhões de alunos em 2007, e hoje nós temos 8,6 milhões de alunos na educação superior, desses 360 mil, na pós-graduação. A pós-graduação triplicou o número de alunos, deixa só, triplicou.
Hoje, quando você vê isso aqui, tudo instalado, a universidade ampliada, isso é dado como certo, você não sente o impacto que isso teve. Né? É feito torneira na água, a água na torneira. Se você abre, não tem nada demais, mas quando falta, você sabe o problema que é. Então, assim é a educação. Vocês hoje estão em uma nova universidade, junto com esse programa de expansão, para o financiamento, para a ampliação em número de campos, né? Criação de novas universidades. Nós tínhamos 43 universidades federais em 2003 e hoje nós temos 69 universidades. Vejam, em 60% do número de universidades. Tá? Então, o que acontece? Criar novos campos simplesmente não ia resolver o problema, porque esses jovens iam entrar, mas eles precisavam se manter na universidade. Né? Então, em 2007, foi criado o REUNE, o Plano de Expansão e Reestruturação das Universidades Federais. Né? O orçamento das universidades, ao longo de 10 anos, tá? 2003 até 2014, ele triplicou, feito o orçamento da CAPES, triplicou o orçamento das universidades, onde nós obtivemos recursos de capital para construir, para manter, comprar equipamentos, mobiliário e tudo mais. Né? E hoje, sabe quanto é o orçamento de capital dessa universidade? Zero. Zero. Você não tem dinheiro hoje para fazer uma expansão de um laboratório se precisar. Veja a situação. Então, a expansão, como reúne, primeiro, a meta era reduzir a evasão, realocar as vagas ociosas para novos alunos, tá certo? E junto com ele, ampliar as aulas noturnas. Muitos jovens que trabalham durante o dia não tinham acesso à educação, porque não podiam estudar de dia. Então, foram algumas das metas, certo? E um outro, pessoal, que esse é formidável. Anísia, como a gente não sabe. A universidade, à época, gastava 12% do seu orçamento, que era o orçamento de custeio, que a gente usa no manter a universidade, para assistência estudantil. E isso não era ainda suficiente. Então, a primeira providência, transformar em lei o Plano Nacional de Assistência Estudantil. Né? Vocês devem conhecer, a universidade perdeu esses recursos que ela tinha no orçamento, foi colocado no orçamento da universidade 10% do orçamento da universidade para o penais, e isso depois foi retirado. Hoje eu acho que já não deve nem ter mais esses recursos, tá certo? E esse plano nacional, ele dava bolsas para alunos, montava infraestrutura, porque qual era o objetivo principal? Ampliar o acesso e, principalmente, a permanência. Foi por isso que nós inauguramos, na época, o restaurante universitário, que fazia parte desse processo. A creche também fazia parte desse processo de expansão como um todo, que foi de grande importância. Né? E outro foi formidável, 2012. Eu estava, nessa época, como secretário do MEC. Foi a lei de cotas. Pessoal, o que o MEC levou de bomba nisso aí, eu fui umas 3 vezes para a Câmara Federal para explicar por que o governo estava fazendo isso. Porque muitos entendiam que estavam subtraindo o direito das elites à educação. Eu vou encerrar, porque é tanta coisa, o desvio me avisou, é muita coisa boa para falar, tá certo? Mas veja, então foi bomba na época. Certo? No Congresso, a gente ia explicar, não, pessoal, não pode. A Constituição diz claramente que todos têm o direito à educação. Então, hoje, com a lei de cotas, por exemplo, 50% da escola pública e nada mais justo que isso. Né? Quando a Constituição diz educação superior para todos aqueles que têm se habilitam a tal, vocês todos estão habilitados, e todos os jovens da universidade estão habilitados, eles estão dentro, tá certo, desse artigo da Constituição. O Estado de Pernambuco não é o mesmo depois da expansão da educação superior. Se vocês forem a Caruaru, Vitória, Carangu, Serra Talhada, eu dizia sempre, nem a conversa da esquina é mais a mesma, porque esses jovens mudaram
o aspecto da sociedade como um todo. Então, vocês vão lá, os campos vocês vão ver ônibus chegando, cara cheio de jovens entusiasmados que estão mudando esse país, certo? Então, para que nós possamos viver novamente esse país, que nós sabemos que é possível, nós precisamos mudar, e mudar imediatamente, para que todos nós possamos nos unir em torno de um projeto de cidadania, porque a educação é, antes de tudo, um caminho para o acesso à cidadania. Mais uma vez, muito obrigado, desculpe que eu passei do tempo, eu sempre me emociono quando falo de um tema tão relevante como esse, tá? Muito obrigado. Professor Anísio, o senhor foi reitor da UFPE durante 3 presidentes da República. Durante o governo Dilma, durante o governo golpista e ilegítimo de Michel Temer e também no início do governo Jair Bolsonaro. Eu pediria que o senhor fizesse uma avaliação desses 3 momentos, com destaque para 2 áreas: processo de internacionalização e também a expansão das ações no campo da extensão universitária. Eu me beneficio, evidentemente, da intervenção do Sérgio de Amaro, e vou querer, porque Sérgio colocou a importância do governo federal, ficou claro, e das agências nacionais, a exemplo da CAPES, Ministério da Educação, do CNPq, Ministério de Ciência e Tecnologia, e da FINEP, Ministério de Ciência e Tecnologia. São 3 nomes que vocês vão, ao longo da vida estudantil, sempre ouvir falar, sempre acompanhar. E num país desigual como o Brasil, a importância do Estado, que vocês também estudam nas disciplinas, e a importância das ações do governo federal é fundamental. E o professor Amaro colocou o reúno, né? A ida das universidades públicas para o interior, através de novos campos, através do processo de interiorização, que permitiu a milhões de jovens como vocês, que não tinham acesso à educação pública de qualidade das universidades nas capitais, estudarem nos seus locais de origem. Eu sou originário do Garanhuns, na época eu tive que vir para Recife, eu morei na casa do estudante, eu frequentei o restaurante universitário. Se não tivesse sido essa oportunidade de vir para Recife, eu não teria estudado. Mas agora você pode estudar em Serra Talhada, em Garanhuns, em Caruaru, em Vitória, se ficarmos aqui em Pernambuco. Então, eu quero rapidamente, Marco, a partir da colocação do Sérgio e de Amaro, primeiro, registrar a forma de relacionamento do governo federal, Lula e Dilma, e aí eu não vou distinguir Lula e Dilma, é um contínuo que se interrompe abruptamente com o golpe de 2016 contra a presidente Dilma, e a história explicará, que é um contínuo, e esse governo ele tem pelo menos 5 relações de cooperação com as universidades, que eu cito apenas aqui. Primeiro, a participação. Né? As universidades, através da Anvivos, do qual o Amaro foi presidente, elas construíram a chamada matriz orçamentária em diálogo com o Ministério da Educação, com a CESU, do qual o Amaro foi o diretor, e esse orçamento ele permitiu a construção, né, das obras, a aquisição de equipamentos para os laboratórios e a viabilização dos campos no interior, em todo o Brasil. Então, um processo de cooperação extremamente importante e de respeito e de diálogo mútuo com os fóruns dos professores nas diversas áreas. Segundo, a preocupação de presente em Lula e Dilma com a qualidade da formação na graduação e na pós-graduação e na pesquisa. E nós sabemos que dentro de um país, que é o Brasil, há grandes desigualdades regionais. E, para isso, Sérgio fez menção ao Plano Nacional de Ciência e Tecnologia, Amaro fez menção ao Plano de Educação, e eu cito os planos nacionais
de pós-graduação integrados com a formação dos estudantes na graduação. O último ponto, a inclusão social, que a Amaro registrou, a lei das cotas. Olha, é de uma importância enorme nós temos hoje, aqui nessa sala e em todas as salas das universidades, a diversidade das representações da sociedade brasileira e do seu povo. Esse é o papel da universidade. Então, com essas foram as características, Lula e Dilma. Passo para o segundo ponto, né, olhando para o relógio, né, que são ações. Como é que foi isso concreto? Como é que concretamente isso se deu? Na graduação, eu vou só citar alguns itens, né, para entrar na internacionalização e na extensão. O núcleo de formação dos professores, né, que permitiu que as licenciaturas em educação, em física, em biologia, em química, os futuros professores das licenciaturas pudessem ter uma formação adequada para fortalecer a educação pública. A educação pública antes de entrar na universidade. Da mesma maneira, a educação à distância, o ensino à distância, também muito importante, a flexibilização dos currículos na graduação, e uma preocupação muito grande com a evasão e a retenção, né, em várias áreas da universidade, sobretudo nas áreas mais tecnológicas. E Amaro mencionou bem as cotas e toda a política de assistência estudantil que veio aqui na UFPE com o restaurante universitário, com a duplicação da casa do estudante e com as ações que o nosso reitor Alfredo tem colocado do ponto de vista de fortalecer a vida estudantil através de ações afirmativas. Então, com isso, nós tivemos, durante esse período, excelente formação na graduação, o que também aconteceu, Sérgio, Amaro e Mondaine, na pesquisa e na pós-graduação. Aí é onde entra, por exemplo, o CNPq. O que é o CNPq? É uma agência ligada ao Ministério da Ciência e Tecnologia que financia. Financia o quê? Financia que os professores realizem, por exemplo, seus doutorados em melhores universidades do Brasil e do exterior, que financia através de editais que são públicos, financiava na época a aquisição de equipamentos para laboratórios de pesquisa e que possibilitou, por exemplo, durante o período do século ministro, que o Brasil ocupasse a 13ª posição no mundo inteiro em produção científica, o que reflete a enorme capacidade, né, da pesquisa e do conhecimento brasileiro. Então, isso é o CNPq. E as bolsas, né, alguns de vocês já têm, né, a Bolsa de Iniciação Científica na graduação, que é talvez o programa mais revolucionário, né, do CNPq para aproximar os estudantes da pesquisa e da pós-graduação. A CAPES, que é a outra unidade extremamente importante do Ministério da Educação, lançou, você lembra, Sérgio, os doutorados interinstitucionais, onde uma universidade importante como a UFPE fazia uma parceria com universidades do interior de vários estados do Brasil, para que o Brasil como um todo, dentro do recurso que a Amaro mencionou, o Brasil pudesse fortalecer as suas capacidades e competências, não apenas nas capitais, mas no interior. Posso citar, que Sérgio foi também presidente da FINEP, ele mencionou que é no Rio de Janeiro, a sede da FINEP, e lançou, durante todo o período do Lula e Dilma, os editais ligados ao chamado CTINFRA, né, que eram editais onde a aquisição de equipamentos, de laboratórios múltiplos, fortaleceram as diversas áreas do conhecimento. Então, são alguns exemplos, né, que eu queria mencionar para chegar exatamente na internacionalização. Quando você tem uma universidade pública, uma boa qualidade dos seus estudantes, como é o caso de vocês, que entraram pelo SISU, não é isso? Entraram pelo mérito na universidade. Quando você tem uma boa formação na graduação, você tem uma boa interação com as melhores universidades do mundo, que é o que nós chamamos a internacionalização. Por que ela é importante? E ela foi o grande fato, né, do governo Dilma, todo o mérito da presidente Dilma, que lançou, na época, o chamado programa Ciências Sem Fronteiras, né, que possibilitou que os estudantes, né, de todo o país pudessem
passar períodos no exterior, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Espanha, em Portugal, na Suécia, passando períodos para poder entender como outras culturas funcionam, para entender a diversidade do mundo e para adquirir conhecimento para aplicar no Brasil. Esse foi um programa extremamente importante e que foi complementado depois, já antes do golpe, nos programas da CAPES ligados à pós-graduação, o Ciências Sem Fronteiras teve um foco muito grande na graduação. Além disso, Amaro lembra, ele é o secretário da CESU, os núcleos de línguas que nós temos aqui, que ficam localizados no Centro de Artes e Comunicação. Nas universidades públicas, você pode ainda estudar inglês, estudar francês, estudar alemão, estudar chinês, que é o mandarim. Então, os núcleos de línguas, eles são extremamente importantes e nós esperamos voltar no próximo governo a que os estudantes vocês possam ter bolsas para ir para as melhores universidades do mundo e também nós trazemos os estudantes de outros países. O Daíne mencionou, ele foi muito importante, foi o primeiro diretor aqui na UFPE do Instituto de Estudos África, que é o quê? Entender que nós somos de origem africana, que nós somos de origem, que nós também somos de origem europeia. Entender essa enorme diversidade com a criação dos institutos da África, do Instituto Ásia, do Instituto da América Latina, e o chamado Instituto Futuro, para fazer a prospecção do ponto de vista de áreas estratégicas para o desenvolvimento do Brasil. Então, a internacionalização em casa, que permite não necessariamente ter que ir para o exterior, através da formação em línguas, e, por exemplo, também através dos cursos de graduação e de pós-graduação, através das corpotelas. Você tem um diploma conjunto entre uma universidade brasileira, a UFPE, por exemplo, e universidades da Espanha, universidades da França, tanto na graduação quanto na pós-graduação. Esses são alguns exemplos concretos do que de como é importante o governo federal em cooperação com os governos municipais. Para fechar, a extensão. O que é a extensão? No governo Lula e no governo Dilma, a extensão não era tudo aquilo que não é gratuito, ensino e pesquisa. Não, ao contrário. A extensão se constituiu como a espinha dorsal da universidade. Por quê? Porque ela permite que o conhecimento que nós adquirimos nas salas de aula aqui, o conhecimento que nós desenvolvemos nos laboratórios, por exemplo, no Instituto Butantan e no Ageu Magalhães e no Rio de Janeiro, lá em Manguinhos, permite que o Brasil pudesse importar as vacinas e construir e massificar a vacinação agora na pandemia, mesmo contrariamente ao governo federal. Então, veja, a extensão ela é a síntese do conhecimento originário do mundo acadêmico, que é o nosso aqui, com o conhecimento existente na sociedade, existente nos sindicatos, existente nas organizações sociais. Isso é a extensão que possibilita que a população compreenda e que os seus problemas venham para dentro da universidade e que nós transformemos esses problemas através de soluções encontradas pela parceria entre a universidade e as organizações da sociedade. Alguns exemplos concretos, por exemplo, os pré-acadêmicos, os estudantes da Faculdade de Direito, da Faculdade de Medicina, os estudantes aqui das áreas de humanas, ofertando cursos gratuitos para os jovens da educação pública poderem ingressar nas universidades federais pelo processo de concurso. Os processos de educação dos jovens do campo, a maioria aqui certamente fora da cidade, mas como reúne Caruaru e Vitória, houve uma transformação. Então, isso é a extensão, além, não esqueçamos, da cultura. O Gilberto Gil, quando foi ministro, criou os pontos de cultura, que foi uma experiência
formidável. Eu quero concluir dizendo que, antes do arquitetura institucional, com o voto contra a presidente Dilma, a presidente chamou todos os reitores para Brasília e disse: olha, vejam o que falta, mano, para completar o REUN, né? As obras que precisavam completar, as novas expansões, e isso as universidades fizeram. Aqui na UFPE, nós fizemos o projeto UFPE Futuro, que buscava integrar, né, o campus da universidade em Caruaru, o campus da universidade em Vitória, o campus aqui na cidade da universidade, chamada Cidade do Conhecimento, que é o campus Joaquim Amazonas, e no centro da cidade, porque a origem da UFPE e das universidades públicas, ela acontece no centro. Por isso que a nossa Faculdade de Direito, né, onde a Carta aos Brasileiros foi lida na semana passada, por sua mãe, ela está localizada no centro da cidade. A Escola de Engenharia, a Faculdade de Medicina, os cursos onde ainda é professor de serviço social, iniciaram-se também no centro da cidade. Então, a ideia de um campo-centro, né, ligado às artes, ligado às chamadas, entre aspas, economias criativas, que tem muitas denominações. E um novo campus em Goiânia, ficou pronto. Um novo campus em Goiânia, porque não tem universidade pública no norte do estado. Ela está muito bem ao longo da BR-92. E o estilo norte, onde você tem uma população importantíssima, né? Lá em Goiânia, em Caraçu, Itamaracá, Lima, fronteira com a Paraíba, Campos Goiânia. Então, esse projeto que ficou pronto, ele foi interrompido, né, com a ruptura institucional que aconteceu em 2016, e nós temos a expectativa, não é, de voltar, né, de retomar esse projeto, como dito aqui. Por quê? Porque as universidades públicas, elas são estratégicas para um projeto de desenvolvimento onde esteja a base da indústria e da empregabilidade, que é um grande desafio do país, é que vocês, os jovens brasileiros e brasileiras, possam, ao se formar, após ingressar na universidade pública, construir a sua empregabilidade com ética, cidadania e com uma visão social, de redução das desigualdades. Essa é a expectativa que nós temos de um projeto de desenvolvimento social que reduza as desigualdades, que cuide do clima, que cuide das condições climáticas, porque talvez nós não tenhamos, como seres humanos, uma outra chance, né, por conta aí de pandemias e que vem a miúdo por conta da depredação das condições climáticas. E, para isso, em conclusão, Bordaí, a universidade pública, o conhecimento, ele é fundamental, ele é a base de tudo. Então, é isso que nós queríamos assim, registrar. Esse é um registro histórico, né, da importância que foi os governos Lula e Dilma e da expectativa que nós temos de que um outro projeto venha à luz a partir de janeiro próximo. Obrigado e agradeço a sua oportunidade. Professores, diante do cenário de destruição da sociedade, do Estado brasileiro, em particular da ciência e tecnologia e as universidades públicas, o que é preciso fazer a fim de se reverter tal cenário? Só tem um caminho, Marcos, é tirar esse indivíduo do Palácio do Planalto. Sobre a educação, esse indivíduo desprezou e despreza a educação pública desde o começo. Logo no começo do governo, 2019, abril de 2019, ele visitou uma universidade privada em São Paulo, aí viu uns laboratórios bonitos, ele nunca tive na universidade, achou que era. Saiu de lá dizendo que não se faz pesquisa nas universidades públicas. Uma semana depois, ele disse que o ensino de ciências sociais e ciências humanas era um desperdício e era preciso ensinar os jovens a fazer conta para poder ter emprego e tal. E ele realmente acha isso. Tanto é que os ministros, nunca tivemos uma troca de ministro da educação tão frequente como agora.
é cada um pior do que o outro, cada um mais despreparado do que o outro. Então, na educação é um desastre. Na ciência, não vou citar muitos exemplos, já falei da questão de recursos, mas vamos tomar um exemplo, a questão da pandemia. Essa pandemia, realmente, foi um evento completamente inesperado. Algumas pessoas dizem que previam que ia ter pandemia, mas ninguém podia imaginar uma pandemia tão duradoura e tão devastadora como essa. Logo que começou, trancou a região da China, fez o que chama lockdown, isolamento social. A China fez isso e, com uma população de 1 bilhão de habitantes, ela teve, na primeira onda, 4 mil mortes no total. Aí, aqui no Brasil, começou-se os governadores começaram a fazer o isolamento social. Ele foi para a televisão para dizer que não tem sentido, porque quem é forte não vai pegar esse vírus, e isso que vocês estão fazendo vai prejudicar a economia. E isso foi o primeiro exemplo em poucos meses de pandemia. Depois, cada coisa é pior do que a outra, sempre contrariando a ciência. Receitou a hidroxicloroquina, depois ele foi contra o uso de máscara, até hoje ele não usa máscara. Depois ele foi contra o uso das vacinas. Ele dizia, por que estão apressados em tomar vacina? Resultado, o Brasil foi o último país a começar a vacinar na América Latina. Qual é o resultado? O resultado é que o Brasil tem hoje 680 mil mortes, mais do que isso. Isso representa 12% de todas as mortes do mundo. O Brasil tem 12% das mortes do mundo. Agora, o Brasil tem 2% da população do mundo. Então, aqui no Brasil, o número de mortes por habitante é 6 vezes maior do que o resto do mundo. Tudo isso é culpa deste indivíduo. Então, repetindo, nós precisamos tirá-lo do Planalto, se possível, no primeiro turno. Bem, Sérgio já viu o caminho, né? O caminho, primeiro, imediatamente em outubro, a gente colocar no governo pessoas que sejam comprometidas com o país, comprometidas com a cidadania, pessoas que confiem, como o nosso Paulo Freire dizia, que a educação é libertadora, né? A educação, ela transforma a vida, ela dá autonomia ao cidadão. E pessoas que confiam na ciência. E queria dar um depoimento, que para mim ele é muito importante. No sistema que nós temos no Brasil, o cargo de presidente da República ele é extremamente importante e do ponto de vista de uso do poder. Você vê uma pessoa destambelhada como o atual presidente, provoca a destruição, como o Daí falou, proposital. E ele realmente fez isso, ele destruiu o país. Já disse, nós temos hoje 33 milhões de pessoas passando fome, nós temos muito de desempregados, subemprego, cai o número de pessoas com carteira assinada. E, para quem conheceu o presidente liberto, somente como o Sérgio Rezende, e ele não fazia nada na área de ciência e tecnologia, se falava com o Sérgio antes. E, Sérgio, ele criou o Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, que foi importantíssimo para a representação da sociedade como todo, e ele, pessoalmente, presidia esse conselho. Eu tive a oportunidade de participar de uma das reuniões, e o valor que ele dava a isso, e seguia à risca das políticas da ciência e tecnologia, aquilo que era definido dentro do Conselho Nacional. E o Plano Nacional de Educação que eu falei, a meta dele para 2010 era que nós tivéssemos 10% do PIB em educação. Você sabe qual é hoje? Durante os últimos 6 anos, caiu o investimento em educação. Então, o que nós tínhamos na época hoje é muito menor e nós não ganhamos em 1 centavo, não é? Com todas essas medidas que foram adotadas pelo governo. E dizer um detalhe
que quando estávamos fazendo o campus de Caruaru, esse eu conto sempre porque mostra o empenho do presidente. O presidente vinha a Recife no sábado de manhã. E às 5 horas da manhã liga o gabinete do presidente. O reitor, o presidente ia encontrar no aeroporto ainda, assim que ele desceu do avião. E ele desceu, estava lá e perguntou, como é que está o campus de Caruaru? Veja só. Queria saber detalhes, recursos estão sendo liberados, quais são as providências, os alunos quando começam a ter aula. Então, por isso, nós precisamos eleger pessoas comprometidas agora, em outubro, e esperamos ter de volta o presidente mais fez em educação desse país, foi o presidente Lula. Então, boa sorte para o povo brasileiro e muito juízo para todos nós na próxima eleição. Importantíssimo, professor Amaro, indicado o caminho para o dia 2 de outubro, não é? O que se coloca? Eu acho que se coloca uma esperança. Uma esperança para um país maravilhoso, que é o nosso país, que é o nosso Brasil, para a nossa juventude, em torno, Marco, eu gasto de 5 pontos. Mas esses 5 pontos, o presidente Lula está muito atento a isso, constitui, né, a espinha dorsal do seu governo, do seu projeto, que é a construção da cidadania, a construção da identidade nacional e da formação cidadã da nossa população. Porque isso é algo que uma população organizada, veja o caso do Chile agora, uma população com suas organizações sociais atuando, uma população com educação, com cultura, com saúde, é uma população que sempre defenderá a democracia. Então, eu entendo que a esperança que se colocará a partir de janeiro, ela está voltada, primeiro, para alguns desafios brasileiros. A questão da empregabilidade. Né? Isso só é possível com a reindustrialização do país, com a não privatização de instituições fundamentais, como é o caso, por exemplo, da Petrobras, né? É o caso da Eletrobras, porque energia é motor de desenvolvimento. Então, esse é o primeiro ponto, juntamente com políticas voltadas para a agricultura familiar, para a agroecologia, para a solidariedade entre as pessoas na construção da empregabilidade. Primeiro. Segundo, a preocupação com a redução das assimetrias. E isso se coloca, né, a partir, por exemplo, de sistemas territoriais de inovação. A professora Ana Cristina Fernandes, aqui no nosso Departamento de Geografia, e toda uma equipe tem um trabalho formidável, que é a integração entre o desenvolvimento econômico e social com as vocações das regiões brasileiras, e aí eu dou o exemplo da Amazônia. Como pensarmos em um projeto para a Amazônia sem a participação dos povos indígenas? Impossível. Os povos indígenas constituem o elemento crucial de um projeto de desenvolvimento, porque ninguém melhor do que eles conhece a região amazônica. Então, esse é o segundo ponto, a redução das assimetrias. Terceiro ponto, a questão da transformação digital. Né? Isso aqui não vai deixar de existir. Então, como nós podemos capacitar o poder público, as municipalidades, os jovens, para o domínio das tecnologias digitais, mas na perspectiva da inclusão social, o que significa não aceitar as diversas formas de precarização das relações de trabalho, como você tem um menino de 18 anos carregando uma malanquinha nas costas, com alimentação, uma bicicleta, sem a menor proteção social. Essa questão, isso é fundamental, isso não pode acontecer. Então, a transformação digital tem que estar associada à política de emprego e de capacitação de jovens, o que nos leva, eu concluo, ao papel da universidade pública, ao papel do conhecimento. As universidades, por isso que são elas que mais sofrem em qualquer projeto que não aponte na direção da democracia. São as primeiras a sofrer. E as universidades públicas constituem o pilar de um projeto de desenvolvimento que pense nas pessoas, que pense na população como a expressão máxima, né, da importância das políticas públicas.
Então, eu queria concluir agradecendo também e deixando essa mensagem, indicando o caminho, esperança e de um futuro e de construção cidadã para o nosso Brasil, que começa com vocês, né, estudantes da universidade pública, que defendam sempre. Tem que reivindicar, tem que ir para a rua, né, tem que lutar, mas sempre defender a universidade pública, porque sem ela não há projeto de soberania nacional. Muito obrigado. Gostaria de agradecer imensamente ao professor Sérgio Rezende, ao professor Amaro Lins, ao professor Anísio Brasileiro, 3 professores da Universidade Federal de Pernambuco, por essas falas marcadas, ao mesmo tempo por uma análise daquilo que ocorreu durante um período em que a ciência, a tecnologia e as universidades públicas eram valorizadas, mas também pelo otimismo em relação à possibilidade de reversão da destruição levada a cabo pelo atual governo. E o Trilhas da Democracia volta na próxima semana, sempre debatendo, discutindo e defendendo a democracia e os direitos humanos. Até lá.